Bom, pessoal, vamos dando continuidade aos nossos estudos sobre química orgânica, né? A gente havia falado sobre classificação de cadeias carbônicas, né? A gente trabalhou até de forma abrangente esse assunto. De certa forma, ele tem continuidade nesse estudo também, que a gente vai iniciar agora, de nomenclatura, né? Hoje, quero trabalhar com vocês do terceiro A, B e C, né? A base da nomenclatura dos compostos orgânicos. E a gente vai também trabalhar a nomenclatura de hidrocarbonetos, já iniciando, né, que é um dos grupos, né, de substâncias orgânicas. Então, apresentado o tema, vamos à aula. Coloquei aqui uma imagem para chamar a atenção de vocês, né, de algumas representações de moléculas para chamar para a aula. Bom, para a gente ter essa nomenclatura é necessário ter regras. Quem cria e organiza essas regras e atualiza é a IUPAC, né? Que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. É uma sigla que vem do inglês, né? Só que eu já coloquei aqui a tradução para vocês, né? Então é essa União Internacional de Química que regulamentariza todas as regras, cria e organiza essas regras aí, que trabalha em cima dá nomes às substâncias, né? Então quem vai estabelecer essas regras é a IUPAC. E a gente vai trabalhar com uma basezinha simples que vai se estender para os demais grupos, para as demais substâncias orgânicas. Antes de passar para a base, eu gostaria de trabalhar com vocês que a IUPAC trabalha em cima das seguintes regras básicas, né? Que a partir do nome você possa determinar a fórmula. Aí pode ser a fórmula estrutural, molecular. Geralmente a gente trabalha com a fórmula estrutural. E vice-versa. Aqui é um caminho de mão dupla, né? Você pode determinar a fórmula pelo nome e o nome pela fórmula, tá bom? Outra coisa, que as substâncias têm nomes diferentes, os nomes não se repetem, tá bom? Então cada substância tem um nome específico aí. Vamos para a base da nomenclatura. Então nós temos um tripé, tá bom? Nós temos um tripé aí funcionando como base, como fundamentos aí da nomenclatura. Nós temos uma parte inicial do nome que é o prefixo, uma parte intermediária que é chamada de infixo e a parte terminal do nome da substância, que é o sufixo. Cada parte dessa daqui se refere a uma característica, a uma estrutura da minha cadeia, da minha substância aí. O prefixo ele se refere à quantidade de átomos de carbono da cadeia, já que a gente tem o carbono como elemento central dos compostos orgânicos aí, né? O intermediário, o infixo, ele se refere à estrutura de ligação que se dá entre esses carbonos. E a parte terminal, o sufixo, fala sobre a função orgânica, se nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos ou com compostos oxigenados ou com compostos nitrogenados, sulfurados, se são haletos orgânicos. Então, esse sufixo se refere mais à questão da composição, digamos assim, das nossas substâncias, se são só carbonos e hidrogênios, se são carbonos, hidrogênios e oxigênios, se são carbonos, hidrogênios e nitrogênios e assim por diante. Então se refere basicamente à composição, onde a gente vai agrupar substâncias por semelhanças e a gente vai chamar esses grupos de funções aí. Então essa é a base que funciona como um tripé aí de sustentação da nomenclatura dos compostos orgânicos. Eu tenho aqui alguns nomes, né, que são atribuídos a cada estrutura dessa daqui. No prefixo,
a gente vai ter um nome específico para cada quantidade de carbonos. Met para um carbono, et para dois carbonos, prop para três carbonos, aí but, pent, hex, hept, oct, non, dec, um dec, dodec, e assim sucessivamente. Eu tenho uma tabela com esses prefixos que vocês devem memorizar o máximo possível de prefixos, né? Embora vocês não venham a trabalhar com todos, pode acontecer e será necessário. Então, eu tenho alguns prefixos que se referem a essa quantidade de substâncias. Como intermediário, eu tenho um infixo, né, que me fala sobre a estrutura de ligação ou saturação da cadeia, onde eu vou ter alguns infixos aqui para a gente trabalhar, que vocês devem conhecer. Quando eu tenho só uma dupla ligação na cadeia, eu tenho esse nomezinho aqui, en. Quando a cadeia é saturada, o nomezinho é an. Quando tem duas duplas é dien. Quando tem três duplas é trien. Quando tem uma ligação tripla é in. Quando tem duas, diin. Quando tem três, triin. Quando tem uma dupla e uma tripla, a gente chama de enin. Então, existem aí alguns nomes para se referir a essa estrutura intermediária aí. As funções orgânicas que a gente tem são os hidrocarbonetos, né? Esses demais aqui, dos alcoóis até os ácidos carboxílicos, são os ácidos orgânicos, são todos grupos pertencentes às funções oxigenadas, né? Todos têm oxigênio em sua cadeia. Então, o interessante é a gente observar a terminação do nome, né? Já que esse prefixo, infixo e sufixo se refere a nomes, né? Já que nós estamos falando de nomenclatura. Então, os hidrocarbonetos terminam em O, os alcoóis terminam em O, por exemplo, butanó. Então, é uma substância terminada em O, trata-se de um hidrocarboneto. Por exemplo, etanol, o propanol, o metanol, são substâncias terminadas em O, então tratam-se de alcoóis. Ou, por exemplo, metanal, etanal, propanal, então são substâncias terminadas em al, portanto são aldeídos. A gente tem nomes usuais, como por exemplo, álcool etílico, aqui a gente teria, por exemplo, o formol, que é o nome usual do metanal, por exemplo. Então a gente tem algumas nomenclaturas usuais aí. A gente tem as cetonas, são terminadas em ona, né? Cetona, né? Por exemplo, a propanona, a butanona, são exemplos de cetonas. Os ácidos carboxílicos, terminados em óico, por exemplo, ácido propanóico, o ácido butanóico. O interessante é que sempre vai ter a palavra ácido e a terminação óico. Tem alguns nomes usuais, como o ácido fórmico, por exemplo, ácido acético. A gente tem algumas nomenclaturas usuais que podem ser trabalhadas depois, com relação a esses grupos funcionais aí. À medida que a gente for trabalhando nos grupos, eu posso citar as nomenclaturas usuais também, tá bom? Nós trabalhamos com algumas tabelas, né? Aqui a gente tem os grupos funcionais comuns, né? Os alcoóis, fenóis, aldeídos, cetonas, éter, mas ainda tem ésteres, ácidos carboxílicos, a gente ainda tem os grupos nitrogenados, os grupos sulfurados. O que a gente tem a função orgânica, né? E o grupo funcional, que é o que identifica a função em si. Então, cada função tem um grupo funcional, que é uma estrutura
que permite esse reconhecimento. Então, os alcoóis têm essa estrutura aqui que a gente chama de hidroxila, né? O OH, que é um radical aqui nesse caso. Então, são radicais livres, né? São estruturas, nesse caso aqui, com carga, mas que se apresenta lá na estrutura, como a gente identifica aqui, ó. OH é a hidroxila. O fenol a gente identifica como uma estrutura aromática com o grupo OH ligado, o grupo hidroxila ligado, esse anel aromático, tá bom? A gente tem uma fórmula geral também para cada função. Então, nós temos a função em si, o grupo funcional, que identifica a função, uma forma geral. Esse radical aqui é um radical orgânico, é a cadeia carbônica em si. No exemplo aqui, é toda essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é o radical orgânico. E a gente tem a nomenclatura, né? Prefixo me dizendo o número de carbonos, tipo de ligação e a terminação ol. Por exemplo, etanol. Prefixo et, o infixo intermediário an e a terminação ol. Onde o nome vai me permitir a construção da fórmula estrutural em si. Tá bom? Propan, um ol. Aqui é um exemplo. Para o fenol, para a função fenol, esse é o grupo funcional, né? A hidroxila ligada ao anel aromático, que serve também como fórmula geral. O prefixo aqui é hidrox, mais a terminação benzeno. Ok? Esse aqui é o exemplo de entrada, né? O hidroxibenzeno. Para os aldeídos, esse aqui é o grupo funcional, né? Nós temos uma carbonila e um hidrogênio na extremidade da cadeia, essa é a característica. A gente vai estudar mais a fundo depois, né? Onde eu vou ter nessa estrutura de C dupla OH, um radical orgânico também, que é uma cadeia carbônica aí, não importando a sua estrutura, se é aberta ou fechada. Nós temos a estrutura de nomenclatura, o prefixo, mais o tipo de ligação, mais a terminação al, por exemplo, o metanal. Ok? O etanal. Aqui nós temos o exemplo do pentanal, né? Onde a gente sempre vai observar o grupo funcional na extremidade da cadeia para que seja classificada como uma substância pertencente à função aldeído. Nas cetonas nós temos uma carbonila mais ou menos centralizada entre dois radicais orgânicos. Eu digo mais ou menos no meio da cadeia, não pode estar na extremidade. Esse aqui é um C, dupla ligação O. O prefixo vai me dizer a quantidade de carbonos. Eu tenho aqui o tipo de ligação e a terminação ona, como foi citado no slide anterior. O exemplo aqui é a hexanona, tá bom? Onde esse número aqui, o número 2, vai informar a posição em que esse grupo funcional encontra-se na cadeia. Tá, ok? Pegando o exemplo aqui, nós temos o éter, né? É um átomo de oxigênio entre dois radicais também. Ele não pode estar na extremidade da cadeia, onde o prefixo é o número de carbonos menor, mais ox, mais o prefixo, novamente, número de carbonos maior, mais tipo de ligação, mais O. Por exemplo, metox-etano. Então, nós temos aqui metox. Esse aqui é o radical menor, a gente deve começar por ele. Mais o segundo radical maior, que é o etano. Tá bom? E esse óxido identifica a função. O metoxetano, metox metano, metoxpropano, o etoxpropano e assim sucessivamente.
Nós temos a nomenclatura usual também, por exemplo, como éter dimetílico, quando os radicais são iguais. Ou mesmo não sendo iguais, também existe essa nomenclatura usual, né? Éter metílico e etílico, por exemplo. Então são nomenclaturas usuais também que acompanham essa nomenclatura oficial, que será trabalhada quando a gente for especificar cada uma dessas funções aqui, ao longo desse ano. Eu tenho uma tabelazinha com alguns prefixos, né? Para a gente trabalhar, né? Que vai de 8 até 101. Então, para dar mais liberdade para vocês trabalharem, tem essa tabelazinha também. Vocês devem decorar o máximo que puderem, né? Ela segue um padrão, então se repete um pouco, né? Então, eu vou disponibilizar para que vocês possam aprender o máximo possível. Mais uma vez também, que é uma lista de prefixos para dar essa liberdade para que vocês possam conseguir a nomenclatura de mais substâncias aí. A gente vai trabalhar detalhadamente esses prefixos aí à medida que a gente for fazendo os estudos das substâncias. Eu tenho também uma tabela com os radicais, né? Que são as ramificações das cadeias, são os radicais orgânicos. Nesse caso aqui nós temos os radicais chamados de alquilas, que é o prefixo. Existe via de regra, né? Para a gente reconhecer, existe um prefixo com quantidade de carbonos e a terminação il ou ila. Né? Então aqui são os radicais alquila, que costumam aparecer aí nas cadeias. A gente tem os radicais alquenilas também, que tem sua estrutura de nome o prefixo mais en e mais il, terminação il. Por exemplo, vinil, etenil, alil, propenil, isopropenil. A gente tem outros exemplos de alquinilas aqui também, né? Estrutura básica também. E a gente tem outros radicais também aqui. A gente tem a nomenclaturazinha específica para cada radical, né? Quando apresenta um carbono, a gente diz que é metil. Quando apresenta dois carbonos, etil. Então esse met, et, prop se refere à quantidade de carbonos. Esse íon é indicando que trata-se de um radical. Quando nós temos três carbonos, né, e esta cadeia está ligada à cadeia principal por esse carbono central, né, sendo que a gente fica com uma estrutura tanto de um lado quanto do outro semelhante, a gente chama de isopropil. A gente tem o butil, né, quando apresenta quatro carbonos. Aí a gente vai ter uma estrutura também semelhante, que é o isobutil, né, quando existe a ligação aí no carbono centralizado, a gente fica com essa estrutura H3,6CH3, tanto de um lado quanto do outro. Né? Nós temos o sec-butil, quando a ligação é no carbono secundário, nesse caso aqui, ó. Ligação no carbono secundário, então trata-se de um radical sec-butil. Quando a ligação é no carbono terciário, nesse caso aqui, ó,
a gente trata como radical tess-butil, ok? As alquenilas são estruturas que têm insaturação na cadeia, tem essa nomenclatura mais usual, vinil, ali o isopropenil, vocês podem olhar com mais atenção em outra ocasião. Eu vou estar explicando à medida que a gente for dando aulas sobre as substâncias. Não vou me aprofundar agora. Tá ok? Então, as alquenilas são são radicais orgânicos que possuem insaturações do tipo dupla na estrutura em si. Outros exemplos são os radicais que são os anéis aromáticos aqui, como fenil e benzil. Então, esses aqui são dois exemplos de outras estruturas. Aqui a gente tem outra denominaçãozinha, né? Os grupos orgânicos como sendo monovalentes, derivados de hidrocarbonetos. Então, é isso que acontece. Esses radicais orgânicos, essas alquilas ou alquenilas, são originadas de hidrocarbonetos. São estruturas que possuem apenas carbonos e hidrogênios, né? Como vocês podem observar aí, ó. São esse tipo de estrutura. Cada um tem uma nomenclatura de acordo com a sua quantidade de carbonos. A terminação é basicamente IL ou ILA para todos, já que trata-se de radicais. Essa denominação aqui, ela é outra denominação, mas para a mesma situação aqui. Tá bom? Então a gente tem as mesmas situações, ó, metil, etil, propil, o isopropil, quando a gente tem a ligação feita do radical para a cadeia carbônica principal, tendo o carbono centralizado aqui, carbono secundário, onde a gente vai ter estruturas iguais dos dois lados, CH3 e H3C. A gente tem o butil, o sec-butil, quando a ligação é feita no carbono secundário. A gente tem o isobutil, quando a ligação é feita no carbono centralizado, a gente vai ter estruturas semelhantes dos dois lados aqui. Tess-butil, quando a ligação é no carbono terciário, a gente tem aqui alquenilas, né? E outros tipos aqui de radicais. Aqui são radicais aromáticos, como benzil, fenil, alfa-naftil, beta-naftil, mas são todas substâncias derivadas de hidrocarbonetos. Ok? Então, esses aqui são alguns grupos. Tem outros, a gente vai ver depois outros grupos, mas para iniciar, só a título de citar para vocês radicais, já que a gente vai trabalhar eles nas cadeias. Ok? Esses radicais orgânicos, ele tem outros nominhos, né? Os radicais alquilas são estruturas abertas, né? Esses radicais alquenilas também são estruturas abertas, e esses outros a gente chama de radicais arila, né? São os radicais arila, tem essa denominaçãozinha também para esse tipo de estrutura, que são as estruturas aromáticas, beleza? Não são estruturas cíclicas, são estruturas aromáticas. Então essa é a apresentação dos radicais. Recapitulando, a gente tem a tabela aqui com os grupos funcionais, onde a gente vai aprender a reconhecer, né, pelo próprio grupo funcional e assim identificando as funções. A gente vai ter uma fórmula geral que também permite reconhecer. A nomenclatura também tem uma estrutura própria para cada função. E a gente tem os exemplos aqui. Então essa é a tabela para os grupos. Existem outros grupos. Como eu não vou trabalhar eles agora, então não é necessário colocar os outros também. Nós temos a tabela de prefixos aí, que segue um padrão de nomenclatura. A gente vai estudando aos poucos, à medida que for vendo as substâncias. Nós temos também a tabela de radicais, que eu posso indicar depois no livro de vocês, que apresenta também essas tabelas. Tá ok?
tanto a tabela de radicais como a tabela de grupos funcionais e funções orgânicas. Nós vamos dar início agora à nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Que é uma função química, onde as substâncias dessa função química, elas possuem em sua estrutura só carbonos e hidrogênios aí, formando suas cadeias, tá bom? De modo geral, a nomenclatura dos hidrocarbonetos segue aquele tripézinho, onde você vai ter o prefixo, indicando a quantidade de carbonos. O infixo vai me dizer o tipo de ligação e o sufixo vai se referir à função orgânica. Tá bom? A gente vai ter a terminação O para todos os hidrocarbonetos, por exemplo, metano, etano, butano, propano, pentano, hexano, heptano, octano e assim sucessivamente, sempre com a terminação O. Essa tabelinha mostra esse tripé. Né? Vocês podem recorrer a outra tabela para pegar outros prefixos, mas eu apresento 10 aqui: met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. Tá bom? São prefixos para cada quantidade de carbono que você vai ter na cadeia. Então você deve determinar a quantidade de carbonos que você tem na cadeia para colocar o prefixo correto que se refere a essa quantidade. Esses aqui são as opções de infixo que você vai ter para os hidrocarbonetos. Você vai ter hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos insaturados, com dupla, com tripla, com duas duplas, com duas triplas. Todos os hidrocarbonetos terminam em O, todos eles. Ok? Então, o sufixo do nome permite identificar a função a qual pertence a substância que você está observando. Os hidrocarbonetos são, trata-se de uma função com muitas substâncias, então a gente organiza essas substâncias em grupos menores para facilitar o estudo. Ok? Então nós vamos trabalhar com alcanos, com alcenos, com alcinos, com alcadienos, com ciclanos ou cicloalcanos, com ciclenos ou cicloalcenos. E nós ainda temos as cadeias aromáticas, que tem uma nomenclatura um pouco diferenciada, tá bom? Também fazendo parte dos hidrocarbonetos. Então nós pegamos essa função de substâncias que possuem muitas substâncias e agrupamos elas em grupos de acordo com as semelhanças que cada substância vai apresentar entre elas. Então nós temos substâncias afins que organizamos em grupos e chamamos de alcanos, tá bom? Que são aquelas de cadeia saturada, sendo essas cadeias normais ou ramificadas, tá ok? Então existe uma estrutura aí para a gente reconhecer com base nos nossos estudos de classificação de cadeias carbônicas. Então, os alcanos são cadeias acíclicas, tá bom? São cadeias abertas. Elas podem ser normais ou ramificadas. O fato é que elas são cadeias abertas, normais ou ramificadas e saturadas. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Do metano. Nós temos a forma e o nome, né? Com a nomenclaturazinha estruturada aqui. Ok? Então temos alguns exemplos aqui para a gente ver. Então são todas cadeias abertas, podendo ser normais. Esses exemplos são exemplos de cadeias normais ou ainda cadeias ramificadas. A nomenclatura, em resumo, para os alcanos é o prefixo, a quantidade de carbonos, mas a terminação ano. Por exemplo, tem 2 carbonos. Como ficaria a nomenclatura? Ficaria etano, tá bom? A gente observa que a cadeia é saturada, só ligação simples aqui. A cadeia tem 3 carbonos, é propano.
Você vai dizer a quantidade de carbonos. 1, 2, 3. Então, o prefixo é prop. As ligações entre os carbonos são ligações simples, ó. Ligações saturadas. Então, é AN. Como trata-se de apenas carbonos e hidrogênios como composição da cadeia, então, terminação O, trata-se da função hidrocarboneto. Tá bom? Essa mesma ideia se aplica para as demais cadeias, onde você vai começar contando os carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, o prefixo é but, você pode consultar a tabela. As ligações entre os carbonos são simples, são ligações saturadas, então é AN, como trata-se de um hidrocarboneto, terminação O. Então, pelo nome é fácil você reconhecer, tá bom? Você vai ter o prefixo mais ano. O prefixo mais ano sempre. Tá ok? Então, você vai ter o prefixo mais ano para todos eles. Prefixo mais ano. Prefixo mais ano. É muito fácil reconhecer um hidrocarboneto. Tá bom? De alcano. Tem até um macetezinho que pelo nome dá para você saber. Né? Alcan. Está no próprio nome. Ó. Ano. Então, dito isso, vamos dar continuidade. A gente tem que ter um pouco mais de atenção quando as cadeias forem cadeias ramificadas, né? Onde a gente tem algumas regras e critérios para seguir, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho dois exemplos de cadeias ramificadas, onde as regras são as seguintes. Nós devemos identificar a cadeia principal, é aquela que vai ter o maior número de carbonos, no caso dos alcanos. Feito isso, eu vou numerar a cadeia, vou colocar números, né? Dizer quem é carbono 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, de acordo com regras do menor número. Se eu tiver só uma ramificação, se eu tiver mais de uma ramificação, mais de um radical orgânico, que a gente viu lá na tabela anterior, eu devo considerar a regra da menor soma. Se eu identifiquei a cadeia principal, numerei a cadeia para identificar a posição em que eu tenho minha ramificação ou ramificações, eu devo, no nome, colocar as ramificações em ordem alfabética. Tá ok? A nomenclatura para alcanos com ramificações ou alcanos ramificados, que são cadeias, estruturas abertas, saturadas e ramificadas, é um pouquinho diferente de alcanos normais, né? Que são um pouco mais simples de se entender. São estruturas sem ramificação, são cadeias normais, tá bom? Então, detalhe, pessoal, ó. Vocês podem observar uma fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui é a fórmula geral que identifica os alcanos. Esse C aqui é de carbono, esse N é da quantidade de carbonos que eu vou ter. Então, se eu tenho 8 carbonos, esse H aqui é a quantidade de hidrogênios, então vai ser 2N, né? 2 vezes N, 2 vezes 8, mais 2, mais 2. Então, você vai ter a quantidade de hidrogênios correspondente a 2 vezes 8, 16, mais 2, você vai ter 18 hidrogênios aí. Então, você teria fórmula molecular se você quer determinar o C8H18, que é 2N, 2 vezes 8, 16 mais 2. Então, para cada grupo dentro da função hidrocarboneto, eu tenho uma fórmula que eu chamo de fórmula geral. Você tem a fórmula molecular, a fórmula estrutural e também temos a fórmula geral, tá bom? Que identifica cada alcano. Essa fórmula geral vale para
os alcanos de cadeia normal e os alcanos também de cadeia ramificada. Tá bom? Vamos à nomenclatura de alcanos com ramificações, né? Esse exemplo aqui já está feito, o processo de nomenclatura, mas vamos seguir as nossas regrazinhas aqui, né? Primeira regra, identificar a cadeia principal. Como é que você faz? Cara, você vai ter que contar os carbonos. Então, nessa opção aqui, ó, pegando da direita para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa opção tem 7 carbonos aqui, tá bom? Ainda pegando da... Aí você vai, coloca nas opções. A que tiver mais é a cadeia principal. Ainda da direita para a esquerda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não é essa a opção, já descarta. Ainda da direita para a esquerda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não é essa opção, descarta. Aí você pode tentar aqui da esquerda para a direita, né? Onde você vai ter 1, 2, 3, 4, não é essa opção, descarta. Onde você teria 1, 2, 3, 4, 5, não é essa opção, descarta. Então a cadeia principal é essa aqui, eu vou circular ela para vocês, para que vocês possam visualizar. Então essa é a cadeia principal, que deve ser determinada de acordo com as minhas regras, né, de nomenclatura para alcanos ramificados, que também serve para outros grupos dentro da função hidrocarboneto. E quem são essas estruturas aqui, CH3 e CH3? São os nossos radicais alquila, tá, ok? São os radicais orgânicos aí, são as ramificações. Bom, o nome mais simples é ramificação. Pronto, feito isso. Segundo passo é numerar a cadeia para quê? Para me identificar a posição ou carbono em que as ramificações se encontram. Eu tenho mais de uma ramificação, eu tenho. Então a regra que vai valer aqui é da menor soma. O que é essa menor soma? É a soma das posições em que eu tenho as ramificações, tá bom? Contando nos dois sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Beleza? Você conta nos dois sentidos, pega essas posições, soma, a menor soma será a numeração correta. Então, somando da esquerda para a direita, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa nem contar mais. Pega as posições, ó. No carbono 3 eu tenho uma ramificação e no carbono 4 eu tenho outra, pegando da esquerda para a direita. Então você vai somar essas posições aí na sua primeira contagem. Então você vai ter 3 mais 4 dando 7 aí. Essa é a sua soma. Primeira soma, esquerda para a direita. Agora vá da direita para a esquerda, faça o mesmo processo. Carbono 1, 2, 3. Aí aqui daria carbono 4. Carbono 4. E esse aqui daria carbono 5. Então você pega e soma essas posições aí. 4 mais 5 dando 9. Então você vai ver que é uma soma maior. Então a numeração correta é da esquerda para a direita. Tá bom? Então numeração correta aí é nesse sentido. Tá bom? Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já numerou a cadeia. Identificamos as posições em que temos as ramificações. Feito isso, agora é só ir para o nome seguindo aquela regra que a gente viu. Pessoal, detalhe, eu devo colocar as posições das ramificações antes, né? Então são as posições 3 e 4. Então você viria e colocaria a posição 3,4. Separar as posições com vírgula. As posições dos nomes das ramificações você separa com um hífen. Como são duas ramificações do mesmo tipo, então eu vou colocar dizendo que são duas do mesmo tipo. Que tipo elas são? Tipo metila ou tipo metil. São ramificações que possuem apenas um carbono. Met está me dizendo que é um carbono.
E o OILA está me dizendo que é um radical, que é uma ramificação. Então são duas do mesmo tipo, então é dimetil. A regra aqui não está, mas a regra diz que quando a cadeia principal tem um nome começando com H, você deve separar com hífen. Como é uma cadeia com 7 carbonos, então começa com, de acordo com nossa tabela, com H. Então você separa as ramificações da cadeia principal com hífenzinho, coloca o prefixo "-ept", dizendo que trata-se de uma cadeia com 7 carbonos, o infixo "-an", dizendo que a cadeia é saturada, as ligações entre os carbonos, observem bem, são todas saturadas, como trata-se de um hidrocarboneto, terminação O. Então o nome é 3,4 dimetil heptano, é o nome que a gente observa aqui na cor verde. Tá bom? A gente teria outra possibilidade de nome para essa substância também, que seria o seguinte, ó. Você colocaria 3-metil, 3-metil, né? Aí você colocaria 4-metil, heptano. Mas para não repetir 3-metil, 4-metil, né? Você coloca só 3,4 de metil, é uma simplificação e fica correto dessa forma, para não ter que estar repetindo. Por exemplo, se fossem 3 radicais ou ramificações metil, aí você iria colocar 3 posições diferentes e repetir o nome 3 vezes. Não, aí você coloca só as posições e trimetil, o nome da cadeia principal. Tá bom? É dessa forma que faz para não ter que ficar repetindo. Sempre que você tiver mais de uma ramificação do mesmo tipo, tá bom? A mesma quantidade de carbonos. Nós temos aqui outro exemplo de cadeia, né? Vou dar aqui uma aproximada nela para ficar mais fácil a gente trabalhar. Onde a gente vai fazer o mesmo processo, dentro da cadeia principal, então você conta dos dois sentidos, né? Primeiro, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4 carbonos, tá bom? Ainda da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então aqui tanto faz esse sentido como esse são 4. Agora vamos contar do lado oposto, da minha direita para a esquerda, né? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, as posições, as quantidades que eu encontrei nesse sentido já não valem mais. Eu já vou para esse sentido, eu tenho mais, são 5 aqui. Onde eu teria também 1, 2, 3, 4. Então, a cadeia principal é essa aqui, por quê? Porque nesse sentido eu tenho mais carbonos, são 5 carbonos, né? E isso aqui é o quê? Isso aqui é a ramificação, tá bom? Do tipo metil. Segundo passo, numerar a cadeia. Eu tenho só a ramificação. Qual regra vai valer para a numeração da cadeia? Vai valer a regra do menor número. Que menor número é esse? Bom, você vai contar também nos dois sentidos, numerar os carbonos nos dois sentidos. E o que der a menor posição, o sentido que der a menor posição para a ramificação é o sentido correto, tá bom? Então, eu contando daqui, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Então, eu estarei no carbono 3, no sentido da esquerda para a direita. Então, essa é a posição que eu tenho nesse sentido aqui. No sentido contrário, eu teria carbono 1, 2 e 3, tá bom? Dá também o mesmo sentido também. Então, tanto faz nesse caso. Então, você é que vai escolher aí o sentido, já que não faz diferença. Então, como é que você vai colocar o nome? Começa pela ramificação, coloca a posição, é só uma, 3, separa com hífen. Coloca o nome da ramificação, metil, o metila, você que escolhe, metila, vamos colocar metila. Metila, vamos para a cadeia principal, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5.
Aí você consultaria lá na tabelazinha e vai ver que para 5 carbonos o prefixo é pente. Tipo, o Brasil é pentacampeão, né? Não é hexa ainda, é penta. Ou seja, tem 5 títulos mundiais com relação aos títulos mundiais, né? Como trata-se de um hidrocarboneto, não precisa nem estar com mimimi, é só acrescentar ano, tá bom? Dos hidrocarbonetos é o grupo mais fácil de colocar a nomenclatura. 3-metilpentano é o nome que está aí. Por que eu não separo a ramificação da cadeia principal com hífen? É porque nesse caso aqui não começa com H, tá ok? Continuando, pessoal, então essa é a nomenclatura para alcanos com ramificações, ou alcanos com cadeias ramificadas, né? Eu tenho alguns exemplos para a gente ver aqui, e de acordo com o que a gente aprendeu, colocar as nomenclaturas. Então eu vou trabalhar basicamente assim, eu pego os grupos dentro da função, trabalho as regras e os critérios, né? A gente vai ter grupos que a gente vai ter critérios mais importantes que outros, né? Além do passo a passo aí que a gente deve seguir. Eu trabalho essas regras e depois a gente vai para os exemplos aqui, ó. Como alcenos, eu trabalho alcenos e depois nós vamos para os exemplos realmente ver se a gente aprendeu aí segundo as nossas regras. Então eu tenho aqui 2 exemplos de alcanos, né? Por que eu sei que é um alcano? Eu observo a cadeia aqui, ó, vejo que é uma cadeia de acordo com nossa classificação, uma cadeia aberta. É uma cadeia aberta e é uma cadeia saturada. Então, se a cadeia é aberta e saturada, trata-se de um alcano, tá ok? Então é assim que a gente identifica. Vamos para o nome. Nas nossas regras, a primeira regra é identificar a cadeia principal. Então você tem aí quantas extremidades? 1, 2, 3, 4. Então você vai ter mais tentativas aí para determinar a cadeia principal. E a tendência é que a gente vá primeiro no sentido horizontal, linear, e tente determinar essa como sendo a cadeia principal. Depois a gente faz o comparativo com outras opções. De qualquer modo, a gente vai ter que fazer algumas tentativas, tá ok? Então vamos para as nossas tentativas aqui. Nessa opção aqui, ó, pegando aqui da direita para a esquerda, eu tenho 1, 2. A gente vai relembrar que, pessoal, em cada extremidade e vértice desse aqui eu tenho um carbono, né? Então, vocês relembrem aí, essa aqui é a fórmula de linha. Por favor, não esqueçam isso, ok? Então, esses aqui são os sentidos que a gente vai verificar, ó. Isso pode demorar um pouco, né? Mas à medida que você vai praticando, fica mais rápido. Então, vamos começar nesse sentido esquerda para direita, ok? Você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos nessa opção aqui, ó. Ainda da direita para a esquerda, você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não é essa opção, já descarta. Ainda da direita para a esquerda, você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não é essa opção, perdeu, porque a outra tem 7 carbonos, então você descarta. Ok? Então você esgotou as possibilidades da direita para a esquerda, vá para esquerda para a direita. Então essa opção tem 1, 2, 3, 4 também não é. Essa opção tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 também não é. Então a opção válida como cadeia principal é a no sentido horizontal que a gente observou, né? Então eu vou marcar aqui a cadeia principal. É essa aqui com 7 carbonos. E isso aqui é o quê? Isso é ramificação. Quantos carbonos tem essa ramificação? Só um. E essa ramificação aqui, quantos carbonos tem? Tem 2 carbonos.
Então ela já vai ter um nomezinho diferente, né? Beleza, feito isso, vamos numerar a cadeia. A gente vai numerar a cadeia principal com base em qual regra? A regra da menor soma, já que nós temos duas ramificações aí. Tá ok? Então vamos lá, de acordo com a regra da menor soma. Em quais sentidos eu vou ter que numerar? Nos dois sentidos, para você ver qual vai dar a menor soma. Então, nesse sentido, nós teríamos as ramificações no carbono. Vamos lá, ó. Vamos contar 1, 2, 3, carbono 4 e 5. Ok? Então, carbono 4 e 5. A gente teria as ramificações, a soma vai dar 9, né? No outro sentido, a gente teria no carbono, contando, ó, 1, 2, 3 e 4. Então a gente viu que do sentido da esquerda para a direita é o sentido que venceu. A gente teria 3 e 4 aí, né? Ó. 3 mais 4 soma 7. Então o sentido correto é esse aqui, carbono 3 e 4. Pronto. Já numeramos a cadeia, vamos colocar as ramificações. E relembrar uma regra que eu citei. Quando você tiver ramificações diferentes, ou seja, começando com letras diferentes, elas devem ficar em ordem alfabética, que seria esse caso aqui. Nós temos a ramificação do tipo etil ou etila e do tipo metil. Como determinar quem vem primeiro? Vem primeiro etila, que começa com E. Em ordem alfabética, o E vem antes do M, de metila. Ok? Você coloca a posição do etil, etila, o nome etila, depois a gente vai para a ramificação metila. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ao nome. O nome, a posição 4, né? É o grupo. A ramificação etila está no carbono 4, então 4 hífen etil. No carbono 3 nós temos a ramificação metila, o metil. Então você vai ter 3 hífen metil, ou metila, você opta pelo que você preferir. A nossa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, então separa com hífen. Então é heptano. Então o nome da cadeia é 4-etil, 4-etil ou 4-etila, 3-metil ou 3-metila, heptano. Se você preferir, fica 4-etil, 3-metil, heptano. Para a cadeia número 1. Tá ok? Vamos para a cadeia número 2. Dá uma aproximada nela. Nós, mais uma vez, vamos identificar a cadeia principal, né? Nós temos aí QV nos 3 sentidos aí, que a cadeia tem 3 extremidades. Então vamos determinar aí a cadeia principal como atendo a que tem mais carbonos na nossa contagem. Então essa opção aqui tem, da direita para a esquerda, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então essa opção tem 9. Ainda da direita para a esquerda, essa opção tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então descarta essa possibilidade. Vamos agora da esquerda para a direita. Essa opção tem 1, 2, 3, 4. Descarta também. Então já determinamos a cadeia principal como sendo essa aqui na porção horizontal. A
Bom, feito isso, resta numerar a cadeia, determinando aí a partir das duas extremidades aí da cadeia principal. A cadeia principal só tem duas extremidades, essa e essa extremidade aqui. Então vamos numerar aí e determinar pela regra do menor número, que vai identificar a posição da ramificação na cadeia principal. Por que do menor número? Porque tem apenas uma ramificação, tá ok? Então vamos numerar a cadeia. Da direita para a esquerda, estaria no carbono, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carbono 7, né? A gente já vê visualmente que a numeração correta vai ser da esquerda para a direita, por quê? Porque a ramificação vai estar mais próxima dessa extremidade aqui, ó. Né, ó? A ramificação está mais próxima dessa extremidade. Não precisaria nem você ter pegado aqui da direita para a esquerda, é só ver a proximidade com que ela se encontra de uma das extremidades. Então ela estaria no carbono 1, 2, carbono 3. Então o sentido correto é da esquerda para a direita. Já numeramos a cadeia, identificamos a posição em que nós temos nossa ramificação na cadeia principal. Só nos resta agora dar nome à cadeia. Então colocar a posição 3-metil, 3 hífen, se separa a posição do nome da ramificação, a posição da ramificação do nome da ramificação por um hífen, tá ok? A nossa cadeia principal tem 9 carbonos, tá bom? Então você poderia ir lá na tabelazinha consultar e ver que o prefixo para 9 é non. Como trata-se de um alcano, nonano. Então o nome é 3-metil-nonano. O nome desse alcano. Tá bom? Então o nome permite a gente identificar ele como sendo um alcano, porque ele termina em ano, não importando o que a gente tenha à nossa esquerda. Ok? Os alcanos sempre terminam em ano. Então isso aí é um macetezinho para que vocês possam pegar. Os alcanos você vai ter ramificação, mais prefixo, mais ano. Tá bom? Então essa terminaçãozinha aqui, ano, identifica ele como sendo um alcano. Tá bom? Nesse caso a gente não separou com hífen porque não começa com H. Eu vou encerrar a apresentação até alcanos, mas farei outras apresentações incluindo os demais grupos, né? Os demais grupos da função. Então eu agradeço aí a colaboração de vocês.